sejam bem-vindos. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências. E vamos à nossa aula de número 16. Objeto de conhecimento, sistema esquelético e sistema muscular. Detalhamento, anatomia e fisiologia do sistema músculo-esquelético. Tipos de musculatura. E vamos à nossa aula. Vamos falar sobre o nosso sistema esquelético e sistema muscular. Esses sistemas trabalham juntos, sustentando o nosso corpo em conjunto e permitem uma enorme variedade de movimentos. Além disso, os ossos do nosso sistema esquelético protegem os nossos órgãos internos e suportam o peso do nosso corpo, possibilitando que ficamos de pé, sentados, ajoelhados, ou seja, todos os movimentos que realizamos do trabalho em conjunto do nosso sistema esquelético e sistema muscular. Essa estrutura flexível e móvel é fornecido pelo sistema músculo-esquelético e é composto de 3 estruturas principais: os ossos, as articulações e os músculos. O nosso sistema esquelético, ele vem ali, fornecendo a estrutura do nosso corpo, dando formato ao nosso corpo. Se não tivesse o nosso esqueleto, nós seríamos um aglomerado de carne, certo? Então, a estrutura do nosso corpo é definida pelo nosso esqueleto, que é o que? O nome genérico dado às estruturas de sustentação, principalmente de seres vivos. Ou seja, ele é responsável por dar forma ao nosso corpo. Contudo, essa não é a única função dele. Ele tem uma outra função também muito importante para o nosso organismo. E vamos ver qual é esta função. Os nossos ossos, eles são também responsáveis pela produção da nossa medula óssea. Dentro das outras funções, que é a produção de células sanguíneas na medula óssea. Ou seja, é o processo de formação das células sanguíneas que é chamado de hematopoese. Quais são as células sanguíneas que são produzidas na nossa medula óssea? Nós teremos os glóbulos brancos, que são as células produzidas na medula, que fazem parte do nosso sistema imunológico do organismo, também chamados de leucócitos. E os glóbulos vermelhos, que são as células responsáveis pelo transporte do oxigênio, e tem essa coloração vermelha. Por quê? Porque contém hemoglobina, que é uma proteína que se liga ao oxigênio para ser transportado no sangue. E contém o átomo de ferro, que ao se ligar no oxigênio dá essa coloração vermelha, por isso que o glóbulo é vermelho. E nós temos as plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células presentes no nosso sangue e produzidas na nossa medula óssea. E são responsáveis pela coagulação sanguínea. Quando você tem um corte na sua mão, em qualquer parte do seu corpo, quem vai ali fazer o estancamento, parar o sangramento, são as plaquetas. Então, os nossos ossos, certo? Nós temos a reposição dentro dos ossos chatos, com a produção dessa medula vermelha,
que é o tecido hematopoético, e nós temos também uma medula amarela, que nós conhecemos popularmente como o quê? Como o tutano do osso, encontrado nos nossos ossos longos, que são, por exemplo, o fêmur. E lá vai ser produzido o quê? As nossas células adiposas, que são células de reserva energética, armazenamento de gordura e poucas células sanguíneas também. Então, vimos aí a importância, né, dos nossos ossos na produção das células sanguíneas. Uma pessoa adulta possui um esqueleto formado por 206 ossos. Contudo, uma criança, ao nascer e durante o seu período de crescimento, apresenta cerca de 70 ossos a mais que uma pessoa adulta. Por que, professora, que a criança tem mais ossos do que o adulto? Porque, por exemplo, para nascer, os ossos do crânio, eles estão separados, certo? Eles estão comprimidos, encaixados. Para quê? Para facilitar na hora do parto natural. Lembra que a mãe sempre fala? Cuidado com a muleira do menino, que a cabeça fica um pouco mole. Pois bem, é por conta disso que após o parto, esses ossos, eles vão para a sua posição e ao longo do período de amamentação, aquelas fissuras vão ali calcificando até formar o crânio da criança. E com isso você vai pensando numa lógica. Precisa passar a cabeça, precisa passar o ombro, precisa passar o quadril. E ali tem ossos que vão estar o quê? Fragmentados para facilitar essa passagem. Então, por isso que um adulto, depois dos seus ossos calcificados, vai ter o quê? 206 ossos. Enquanto que uma criança vai apresentar cerca de 70 ossos a mais. Dentro da classificação dos ossos, no nosso esqueleto, encontramos ossos com diferentes formatos e tamanhos. E de acordo com as suas formas, podemos classificar os ossos em, vamos observar, nós vamos ter, didaticamente, costuma-se classificar os ossos de acordo com a sua forma em 5 tipos principais, que são os ossos longos, temos aqui o exemplo do fêmur, na sua perna, certo? Temos também um outro exemplo de osso longo, a una, que fica no seu antebraço. Temos os ossos planos, como os ossos do seu crânio, certo? Só esse osso? Não, nós temos também a escápula. Observem aqui, ó, por trás da costela no seu ombro. Também é um osso plano. Temos também os ossos irregulares, que são quais, professoras? Os ossos irregulares não apresentam uma forma geométrica definida. Temos como exemplo as vértebras, mas também temos a maxila, o sacro, aqui, e o cóccix. E temos os ossos sesamoide, que são pequenos e arredondados, e o seu principal exemplo, aqui no seu joelho, vai ser o quê? A patela. São os únicos ossos sesamoides? Não, você vai ter 2 ossinhos também no dedão do seu pé. Também tem ossos sesamoides. E temos os ossos curtos, que são, em todas as suas dimensões, equivalentes em comprimento, em espessura e em largura. Temos como exemplo os ossos do carpo, aqui exemplificado na mão, e os ossos do pé, aqui o tarso, certo? Só para você ter ideia,
Nos ossos da nossa mão, compostos aqui ao todo, nós temos 27 ossos. E no nosso pé, nós temos 26 ossos. Professora, eu estou vendo aí que ainda faltou esse osso sutural. O osso sutural é aquela calcificação que eu falei. Lembra que eu disse que o crânio ele vai estar dividido quando nós nascemos? Então, quando ocorre essa calcificação, fechando a nossa caixa craniana, é o osso sutural. Contando mais didaticamente, nós contamos apenas com os 5 tipos, que é o osso plano, como os ossos do crânio, o osso curto, como os ossos do carpo e do tarso, que é o pé, o osso sesamoide, que é redondo, esférico, como o do seu joelho, a patela. Vai ter também aonde? No seu pé. Debaixo do seu dedão tem 2 ossinhos sesamoide. O osso longo, como o fêmur e a una, no seu antebraço. E ossos irregulares, como as nossas vértebras, como a nossa maxila, como o nosso sacro e cóccix. O nosso esqueleto, nós vimos aí a classificação do nosso esqueleto, certo? Dos nossos ossos. E o nosso esqueleto, ele é dividido em axial e apendicular. O esqueleto humano pode ser dividido nessas 2 porções, axial e apendicular. Professora, o que é isso? O que significa esqueleto axial? Vamos observar. O nosso esqueleto axial é aquele que vai compreender. Observem aqui a nossa imagem em amarelo. O crânio, a sua caixa torácica, que vai conter a sua coluna vertebral, as suas costelas, certo? E a professora vai pintar aqui de verde. Nós temos aqui um osso chamado externo e a nossa coluna vertebral, que finaliza no sacro, no cóccix. Então, esse esqueleto axial, ele vai ter como função o quê? O que temos aqui nesta região? Os nossos órgãos essenciais. Nosso crânio vai proteger quem? O nosso encéfalo. Junto com a coluna vertebral, que vai estar protegendo quem? A nossa medula espinal. Na nossa caixa torácica, quem está lá? Os nossos órgãos essenciais. Pulmão, coração, certo? Então, o esqueleto axial é esse aqui, dividido entre crânio, caixa torácica e coluna vertebral. Já o nosso esqueleto apendicular vai ser qual? Vai ser os ossos responsáveis pela liberdade de movimentos, quem vai dar os movimentos para o nosso corpo. Nós vamos ter os nossos braços, vamos iniciar aqui pela cintura escapular, que vai ser o seu ombro, certo? O braço, a mão, a sua perna e o seu pé. Nós temos dentro do esqueleto apendicular 2 cinturas, a cintura escapular, que é na região do seu ombro, e a cintura pélvica, que é na região do seu quadril, certo? Então, o nosso esqueleto apendicular, ele é dividido desta forma. Vamos para a nossa cintura pélvica. A cintura pélvica é formada pelos ossos do quadril ou ossos ilíacos, constituídos pelo íleo, pelo isquio e pelo púbis, aqui nessa região, que são fundidos e são firmemente ligados ao sacro, aqui atrás, certo? Então, nós observamos aqui, dentro do feminino,
e do masculino, a diferença é nos ângulos, certo? O feminino ele tem mais ângulo do que o masculino. Por quê? Porque o feminino, a mulher vai ser responsável por dar à luz e a criança vai ter que passar por esse caminho aí pela pelvis, né, pela região da cintura pélvica. Então, é por esse motivo. As nossas articulações, nós falamos do esqueleto como um todo, e aí você tem que pensar o quê? Esse esqueleto, nós vimos aí, ele é rígido, certo? Então, quem vai permitir a flexibilidade, quem vai fazer a região de encontro desses ossos? Então, as articulações é a região de encontro de 2 ou mais ossos, né, que vai receber o nome de articulação, também chamado de quê? De junturas. Então, que nem na nossa porta, para a gente abrir, ela não tem dobradiça, então as articulações elas funcionariam similarmente às dobradiças das nossas portas, podendo ser definida como pontos de encontro entre os ossos e desses com as cartilagens, que as cartilagens também estão ali para proteção dos nossos ossos. E vamos dar continuidade com o nosso sistema muscular. O sistema muscular é responsável pelos nossos movimentos do nosso corpo, permitindo a realização de atividades comuns, corriqueiras, como caminhar, correr, segurar objetos e realizar movimentos faciais. Dentro das funções do nosso sistema muscular, nós temos algumas funções que são fundamentais para o corpo. Dentro desta está a estabilidade corporal, a produção de movimentos, aquecimento do corpo, ou seja, manutenção da temperatura corporal, preenchimento do corpo, dando sustentação e auxílio no fluxo sanguíneo. Vamos ver agora exemplo com imagens. A estabilidade corporal. Observem aí a nossa bailarina. Olha a lindeza que é conseguir ficar na ponta de um pé, equilibrando todo o seu peso. Então, essa estabilidade é dada pelo nosso sistema muscular. O aquecimento do nosso corpo, ou seja, a manutenção da nossa temperatura interna, é feita através do nosso sistema muscular. Preenchimento do nosso corpo, dando sustentação, também é uma das funções do nosso sistema muscular. E observem aqui, esse músculo aqui representado é o gastrocnêmio. Onde fica isso, professora? É a batata da sua perna. Observem aqui a representação de uma veia. Lembra que a veia ela tem uma válvula? Para quê? Porque para subir o sangue que está voltando para o coração, ela precisa vencer a gravidade. Então, o sangue passa por aqui, a válvula se fecha e ele tem que seguir. E quem faz essa compressão para que o sangue consiga vencer a gravidade? O nosso tecido muscular. Vamos observar os tipos de musculatura. O nosso corpo possui aproximadamente 650 músculos que estão classificados em 3 tipos básicos. O músculo estriado cardíaco, o músculo estriado esquelético e o músculo liso. Vamos observar cada um deles. O músculo estriado cardíaco é aquele que é exclusivo do nosso coração, certo? E qual a diferença dele? Esse músculo, ele se contrai através dessas bandas que nós vemos aí, ó, claramente, faixas, né, brancas e vermelho um pouquinho mais escuro. Então, o músculo estriado cardíaco, ele tem fibras que se contraem de forma involuntária. E o músculo estriado esquelético, que é o que compõe os nossos músculos, que faz a ligação dos músculos aos nossos ossos, ele também vai apresentar essas estrias, contudo, a diferença é que esse apresenta contração voluntária, ou seja, a gente só mexe esse músculo com vontade própria. E o músculo liso,
ou não estriado, nós vemos aqui, ele já não apresenta essas faixas, a sua contração também é involuntária e mais lenta. Vai estar presente aonde? Por exemplo, no nosso intestino delgado. Vamos dando continuidade. E aí nós vamos ver os nossos grupos musculares. Nós falamos que o nosso corpo é formado por aproximadamente 650 músculos que trabalham em conjunto com os ossos, articulações e tendões, que permite que façamos diversos movimentos. Então, vamos observar como esses músculos estão divididos. Nós temos músculos da cabeça e do pescoço, que é aquela que nos permite movimentar a nossa cabeça, que nos dá expressões faciais. Por exemplo, quando nós estamos sorrindo, nós mexemos 12 músculos. Quando nós estamos gargalhando, nós mexemos 24 músculos. E quando nós estamos conversando e gargalhando, nós mexemos 84 músculos. Então, todo esse conjunto de músculos pertence à cabeça e pescoço. Outro grupo de músculos que nós temos, o músculo do tórax e abdômen, que permitem a respiração e impedem o corpo de se curvar e de ceder ao próprio peso, entre outros movimentos, e também protegem os nossos órgãos vitais. Os músculos dos nossos membros superiores. Esses músculos, eles nos permitem, né, ser capazes de flexibilizar, de nos movimentar para tarefas delicadas do nosso dia a dia, escovar o dente, comer, ou seja, todos esses movimentos nós realizamos com os músculos dos membros superiores. E os músculos dos membros inferiores são os mais fortes do nosso corpo, porque graças a esses músculos das pernas que podemos ficar de pé e manter o equilíbrio. E como foi dito, também auxilia na circulação do sangue, no retorno do sangue para o seu coração, certo? Então, nós vimos aqui, vamos dar uma olhada agora numa animação mostrando todos esses músculos. Vamos por parte. Os músculos da cabeça. Observem aí a quantidade de músculos, os feixes, o esternocleidomastoide, que é esse que permite que nós giramos a cabeça. Ele está da sua nuca até a sua clavícula. Aqui, ó, esse é o esternocleidomastoide, certo? Que permite que você gire a sua cabeça. E aí, ó, os músculos faciais que permitem que a gente tenha expressão, né? Que consiga sorrir e ser identificado ali emoções. Os nossos músculos do tronco, ou seja, do abdômen, do tórax, que tem como função, que vai ali também atuar na proteção dos nossos órgãos vitais. Os músculos dos nossos braços, né, que vai nos permitir aí a flexão, a abdução, que é você fazer a lateralidade do seu braço. E os músculos das nossas pernas, que nos permitem também a movimentação, a locomoção e também atuam dentro da circulação sanguínea, certo? Vamos observar aí a nossa riqueza de músculos, certo? Só que você tem que lembrar de uma coisa. O músculo, para ele se mover, para ele realizar a nossa ação voluntária, ou seja, quando o músculo estriado, né, aquele que a gente tem controle sobre a contração, para que ele seja realizado, ele vai ser feito de que forma? Então, junto com os nossos músculos, nós vamos ter o quê? Ligamentos, que são quando ocorre uma ligação de tecido conjuntivo de osso para osso, certo? De tendões, quando há o ligamento de músculo para osso. Vamos observar aqui
Por exemplo, os do nosso braço. Então, para ter a ligação aqui, ó, de músculo para osso, nós vamos ter o quê? Os tendões, certo? E dentro desses tendões, dentro desses ligamentos, nós vamos ter o quê? Os nervos, que vão conter as nossas células nervosas, que vão fazer esse movimento de contração conforme a nossa vontade, tá? Então, o nosso tecido muscular, ele é dividido de que forma? Nós vamos ter o grupo dos músculos da cabeça, certo? Que permite a nossa movimentação, a rotação da nossa cabeça. O músculo do tronco, que também nos mantém de forma ereta, faz com que a gente não se dobre, né? Se mantém de forma ereta e assim também protege os nossos órgãos. E os nossos braços, né? Que faz aí o movimento de flexão, de abdução. E as nossas pernas também, que tem ali a questão da locomoção, certo? E aí nós observamos o tendão. Lembra que eu falei? O tendão vai ser sempre o quê? De um lado para outro, ou seja, ligando de uma extremidade à outra. E aqui dentro, protegido, nós iríamos visualizar o quê? A nossa célula nervosa, o nosso neurônio motor, que faz essa transmissão, correto? E aí, levando o impulso, ou seja, naquele momento que você vai e flexiona o braço, ele vai levar o impulso elétrico do tecido até o nosso sistema nervoso periférico ou o central. E aqui nós vamos observar agora o nosso esqueleto. Como foi dito, uma das funções do nosso esqueleto é dar forma ao nosso corpo e proteção aos nossos órgãos vitais, certo? Então, aqui, ó, nós conseguimos visualizar a ramificação das nossas veias, artérias e conseguimos ver o nosso esqueleto. O nosso esqueleto axial é composto pelo quê? Cabeça, a nossa caixa torácica, cabeça, a nossa caixa torácica, coluna vertebral, finalizando no nosso sacro, certo? E o apendicular vai ser aquele composto pelos braços, mãos, pernas e pé, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Esta foi a nossa aula do sistema esquelético e sistema muscular. Até a nossa próxima aula.